Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação da economista Cíntia Agostini. Hoje serão 2 temas, né? Mas a gente começa falando sobre o projeto de lei em relação a ICMS, a impostos, essas mudanças que o governador Eduardo Leite tem feito e tem proposto, e a gente gostaria de saber da Cíntia Agostini o que isso representa, né, para os nossos ouvintes também, porque às vezes a gente ouve as notícias, acompanha, mas não entende muito bem na prática como isso pode interferir na nossa vida. Cíntia, bom dia. Bom dia, Rita, Ricardo, aos nossos ouvintes da Rádio Independente. E este comentário é continuidade do que a gente falava com o nosso ouvinte na semana passada, né? Semana passada nós alertávamos para esta questão, e aí vale a pena historicizar um pouco. Reforma tributária brasileira, que vai entrar em vigor na sequência, propõe várias mudanças dentro do escopo da reforma, e uma delas diminui, tá, o que se arrecada de impostos como combustível, energia, telecomunicação e assim por diante. Esta proposição faz com que o repasse aos estados diminua, porque os estados recebiam mais desse repasse. Vários estados brasileiros passaram a sua alíquota de 17 para 19, 19 para 20, até 21%. O que o estado do Rio Grande do Sul fez, considerando uma perda ou uma possibilidade de perda de arrecadação nesse repasse, propõe, lá no ano passado, passar a alíquota geral do ICM, que é o maior imposto estadual, de 17 para 19,5%. A estimativa de perda de arrecadação do estado lá são 4 bilhões por ano. Com 19,5. De 17, por isso de 17 para 19,5. Com a perda Seria desses impostos, 4 bilhões por ano. Com a perda dessa alteração da alíquota desses principais produtos, combustível, energia e comunicação. Isso não aconteceu, houve toda uma reviravolta, não passou na Assembleia, o Estado recua e diz assim, então tá. Não sendo isso, alguns ajustes foram feitos dentro da própria reforma tributária brasileira. Ele propõe uns decretos para retirar benefícios de alguns produtos, de algumas cadeias produtivas. E é o que a gente viu acontecer. Haviam vários itens ali proposto, né? Mas o que mais estava repercutindo era dos alimentos. Era daquilo que a gente percebe na cesta básica. Na terça de manhã eu estava aqui com o nosso ouvinte dizendo assim, olha, isso vai repercutir no preço do ovo, no preço do leite. O Estado tem uma estimativa que não é tanto assim, mas é a vida das pessoas lá na ponta do que a gente consome no dia a dia. É carne, leite, ovos. Na quarta acontece uma reunião onde as principais federações, principalmente ligadas à produção de alimentos, dizem assim, quem sabe volta atrás e a gente volta a falar de passar a alíquota de 17 para 19 e não para 19,5. O Estado entende isso como uma boa proposição e diz assim, pera lá, vamos conversar. E aí a perda de quanto? Ele não tem esse dado ainda. Esses 4 bi vai diminuir um pouco. Sim, na verdade, provavelmente muito, isso se um dilui. pouco, né? Isso se dilui porque tu aumenta a alíquota geral. Tem entidades que apoiam e tem entidades que não apoiam. Não né? tem uma unificação, né? Não. E a gente não sabe o teor do projeto, porque agora eles vão rediscutir se é o mesmo que foi proposto ano passado ou se é um outro projeto. Fato é de que os decretos que eram para entrar ontem passam a uma postergação de 30 dias para se avaliar esse projeto de lei que tem que passar pela Assembleia. Então, nenhum nem outro é um tema simples, interfere na vida das pessoas, é aumento de imposto, né, gente? É isso. Um deles é genérico, digamos assim, muda a alíquota, e o outro é de algumas cadeias produtivas, mas principalmente o que a gente estava verificando é a cesta básica. É mais imposto, né? E essa é a grande questão que nós olhamos para a vida das pessoas. Se esse imposto repercute efetivamente em serviço público, em infraestrutura, em condições para a sociedade, ok, mas a gente sabe da dificuldade que nós temos. Então, a ver o que vai acontecer agora nas próximas semanas, se volta a perspectiva dos decretos ou se esse projeto de lei realmente vai ser negociado. Federações, algumas defendem, outras criticam, mas as contas só são possíveis à medida que a gente tiver um pouco mais de informação de qual a proposição que vai para a mesa, de qual a proposição que vai para a Assembleia. Temos que acompanhar, é um assunto que ainda vai demorar um tempo, né? Não sei se não está uma coisa ligada à outra, daqui a pouco já vamos tentar aqui para depois tentar negociar ali, já estava mais ou menos previsto, né? Teve pressão também importante que as entidades se manifestem. Eu acho que sim, né? Acho que houveram essas pressões e, ao fim e ao cabo, né, nós temos que tentar encontrar a melhor solução para a sociedade. Esse é o olhar. Não é um olhar de um ou de outro, é o olhar do coletivo. É isso, né?